Então, o primeiro ser vivo que surgiu na Terra há 3,6 bilhões de anos atrás, depois da evolução molecular da vida, ele era autotrófico ou era heterotrófico? Vamos ver as duas hipóteses aí para a gente entender o que se pensa em cada uma delas. A primeira hipótese é a hipótese heterotrófica, que ainda é válida em vestibular. Muita gente acredita nela como hipótese verdadeira. Nessa hipótese, o primeiro ser vivo, ele seria heterotrófico. E aí vale a pena te lembrar, metabolismo energético heterotrófico, nós temos dois tipos principais. Ou o ser vivo faz a fermentação, ou o ser vivo respira. Comparativamente falando, quem é mais simples? A respiração ou a fermentação? Bem, a fermentação ela tem duas fases. A glicólise e depois tem aquela parte onde o piruvato vai dar origem ou a lactato ou a etanol e gás carbônico. É onde os NADs perdem os hidrogênios que pegaram ao longo da glicólise. É onde o piruvato é reduzido. Duas etapas apenas. É uma quebra incompleta na fermentação. Na respiração, a glicose é oxidada completamente até gás carbônico e água. E a quebra da glicose ainda tem que ter uma estrutura complexa como a mitocôndria. Ou então ocorrer no citoplasma da célula com vias metabólicas complexas como o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória já na membrana. Ou seja, a respiração é muito mais complexa do que a fermentação. Então o primeiro ser vivo possivelmente era um ser fermentador. Mas, gente, esse ser fermentador era eucarionte ou procarionte? Se é o primeiro ser vivo, será que já teria membrana nuclear e organelas como o eucarionte? Ou seria um ser com material genético disperso no citoplasma e com metabolismo ocorrendo de forma aleatória dentro do mesmo citoplasma? Seria mais simples, né? Seria o ser procarionte também. Esse procarionte seria formado por uma célula ou por várias células? Por uma célula só, né? Então os primeiros seres vivos seriam seres bem simples e, de acordo com a primeira teoria, com a primeira hipótese, a hipótese heterotrófica, seriam organismos procariontes, heterotróficos, fermentadores. Mas uma dúvida que costuma surgir quando eu falo isso é como é que esses caras obtinham o alimento. Se você lembrar um pouquinho aí atrás do que a gente falou, quando a gente falou na evolução molecular da vida, a vida surgiu em oceanos primitivos, a partir da junção aos coacervados de moléculas de RNA. Essas moléculas vieram de aglomerados de moléculas orgânicas que foram se reorganizando no oceano primitivo ao longo de milhões de anos. Então, nesse oceano, tinha molécula orgânica para servir como fonte de energia para esses caras. Então, eles quebravam a matéria orgânica do oceano para obter energia. Esses seres eram seres procariontes, heterotróficos, fermentadores. Eu vou chamar esses organismos de organismos A, para depois facilitar um pouquinho o que eu falo mais à frente. O metabolismo heterotrófico fermentador pode liberar para o meio um gás. Esse gás é o gás carbônico. A fermentação pode eliminar gás carbônico para o meio e aumentar a concentração de um gás que, segundo Oparin e Haldane, nem existiu na atmosfera primitiva, mas os pesquisadores dos anos 90 já acreditavam na presença dele. Só que com fermentadores no meio, a concentração de gás carbônico pôde aumentar. E o gás carbônico é um gás muito importante para a vida, porque ele é a base de carbono para a formação de matéria orgânica. Com o aumento do gás carbônico no meio, alguns desses procariontes A puderam evoluir como sofreram mutações, radiação solar direta sobre a Terra, material genético se alterando, RNA, uma molécula altamente mutável, surge o DNA já, e esse DNA também é mutável num ambiente onde não tem tanta proteção à radiação solar. Então, parte desses organismos A acabaram evoluindo e originando outros seres. Não todos os A, uma parte deles. Esses seres usavam gás carbônico para o metabolismo deles. Esses seres ainda eram procariontes, só que agora o gás carbônico era usado para a formação de matéria orgânica. Então esses caras seriam seres autotróficos.
que se aproveitariam da energia luminosa que não faltava no meio para fazer a fotossíntese. Então, parte dos organismos A, parte deles apenas, evoluiu e eles deram origem ao organismo B. Um ser procarionte, autotrófico, fotossintetizante, que usava o gás carbônico para produzir a sua matéria orgânica, mas que deixava para o meio um grande problema. Na fotossíntese, o gás carbônico é o gás utilizado, e o gás que sobra no processo é o oxigênio. Ué, mas por que ele é um problema? Não, o oxigênio não é um problema. O oxigênio é um grande problema. Por que ele é um grande problema? Porque o oxigênio é um gás absurdamente tóxico. Já não faz sentido. Como é que o oxigênio pode ser tóxico se eu não vivo sem ele? Gente, se eu tapar o seu nariz e tapar sua boca, você não vai ter oxigênio para respirar, certo? E acaba morrendo por isso, concorda? Agora, se eu pego uma célula sua e tiro uma tal de mitocôndria, sua célula morre na hora. O oxigênio só é importante para você porque você tem uma organela citoplasmática que consegue metabolizar na presença dele. Um ser anaeróbico colocado na presença do oxigênio morre rapidamente. Tem gente que deve saber disso. Se você se cortar, uma forma de limpar o corte é usando água oxigenada. A água oxigenada, quando entra em contato com o corte, esse corte de células foram destruídas e uma enzima de nome catalase, presente numa estrutura chamada de peroxissomo, fica exposta no meio. A catalase quebra a água oxigenada e libera oxigênio. Mata bacilos anaeróbicos, como por exemplo o Clostridium tetani, o cara que causa tétano. Beleza? O oxigênio tóxico seria péssimo e começaria a matar esses próprios seres, os dois. Até o Bergel, sim, porque ele elimina gás carbônico, que é ruim para ele. Então esses caras morreriam com oxigênio no meio. E por que não morreram? Não morreram porque no ambiente aquático à época ainda, existia uma concentração muito grande de íons ferrosos. Esse íon ferroso livre na natureza capturaria o oxigênio fabricado pela fotossíntese, impedindo que esse cara destruísse os seres presentes no meio. Só que ao mesmo tempo, esse oxigênio, que é um vilão para eles, ele pode ser utilizado por metabolismos aeróbicos. Alguns seres evoluíram do grupo A, sofreram mutações, criaram novos metabolismos e aprenderam a usar o oxigênio para o seu metabolismo ser mais eficiente. Esses seres surgidos a partir desse processo são seres procariontes, heterotróficos igual aos organismos A, porém respiradores aeróbicos. Os caras conseguiriam usar o oxigênio para fazer o metabolismo deles. E a partir desse metabolismo, produzir uma quantidade de energia maior para a célula do que o organismo A. Então os organismos C, procariontes, heterotróficos, respiradores aeróbicos, pegariam o oxigênio para eles, usariam em seu metabolismo e liberariam para o meio ainda mais gás carbônico. Ou seja, organismos B e C favoreciam um ao outro. Enquanto os organismos B consumiam gás carbônico liberando oxigênio, esse oxigênio servia para o organismo C fazer seu metabolismo e liberar para o meio mais gás carbônico. Essa tabelinha entre B e C fez com que esses organismos aumentassem de quantidade no meio e gerassem um problema para os organismos A. Os organismos A, eles eram fermentadores. E eu não sei se você lembra. Na fermentação, cada glicose quebrada gera 2 ATPs. Na respiração aeróbica, cada glicose quebrada gera até 38 ATPs. Ou seja, energeticamente falando, esses caras são menos complexos que esses. Esses caras são mais eficientes. Como eles são heterotróficos, buscam alimento da mesma fonte. Então o que começou a acontecer é uma competição entre os organismos A e C.
Bem, eu acho que não é difícil te explicar, não é difícil de você entender, que o organismo C ganhava essa competição, porque ele era mais eficiente energeticamente falando. Como é que A podia sair desse problema? Como é que A podia evoluir para acabar com o problema de ter menos energia, absorvendo mais glicose? Quanto mais glicose ele metabolizasse, melhor seria para ele, certo? Então, uma solução que ele podia tentar era aumentar o tamanho dele. Sendo maior, dá para absorver mais glicose e gerar mais energia, não é? Só tem um problema. Quando uma célula cresce assim, o volume dela cresce ao cubo. A área cresce ao quadrado. Então, na verdade, esse aumento da célula sobrecarrega a membrana. E possivelmente essa membrana vai estourar. Então, esse crescimento absurdo do volume da célula leva a um colapso da membrana, gerando a morte da célulazinha aqui ao longo do tempo. Aumentar de maneira inadvertida de tamanho não foi a melhor solução para essa célula. Como é que ela podia então ficar mais eficiente? Crescendo. Ué, já, mas crescendo não dá certo. Sim, crescendo. Só que o crescimento dela agora seria diferente. Em vez de aumentar o volume e crescer para fora, a célula começaria a crescer para dentro. Sofrendo invaginações de membrana, a membrana celular invadindo o citoplasma, se dividindo no citoplasma e dando origem a estruturas membranosas no citoplasma da célula. A estruturas com membrana que hoje chamamos de organelas citoplasmáticas. A invaginação de membrana feita nos organismos procariontes, heterotróficos, fermentadores, criou para dentro da célula estruturas membranosas, inclusive uma estrutura que separava o material genético do resto do citoplasma da célula. Então esses seres por invaginação teriam evoluído. E a partir do organismo A, alguns seres, não todos, deram origem aos primeiros seres eucariontes. Só que esses eucariontes evoluíram daqui, ó. Apesar de serem eucariontes, esses caras ainda seriam heterotróficos, fermentadores. Por serem eucariontes, a membrana presente para dentro da célula aumentaria o metabolismo desses seres aqui, os seres D. E os seres D estariam prontos a brigar competitivamente com os organismos C. Só que aí o ferro disponível no meio acabou. O íon ferroso foi sendo consumido ao longo do tempo até que ele se esgotasse. E sem o íon ferroso no meio, o metabolismo dos organismos B aumentaria consideravelmente a concentração de oxigênio para a atmosfera. Relembra você que o oxigênio é um gás extremamente tóxico, né? É tóxico para quem? Para A, para B, para C ou para D? Na verdade, o oxigênio é tóxico para os fermentadores, que são anaeróbicos, e para B, que fazia fotossíntese, mas também era anaeróbico, jogava oxigênio fora. Então, A, B e C e D começaram a passar por um processo grave de seleção natural. O agente seletivo desse processo se chama oxigênio. Esse oxigênio, sendo agente seletivo, causaria graves problemas para os seres. Eu acho que é bem fácil de entender isso. Só quem metabolizava bem com oxigênio era aquele procarionte aqui, ó, o heterotrófico respirador aeróbico. Mas o cara mais complexo, com a célula em maior volume e com mais estruturas internas, era o organismo D, o eucarionte heterotrófico fermentador. Esse carinha, pressionado pelo aumento do oxigênio no meio, para não morrer, fez um acordo. Que acordo foi esse? Ele simplesmente endocitou, fagocitou as células C e houve uma fusão entre as células D, eucariontes, heterotróficas fermentadoras, e as células C.
As células C foram fagocitadas e começaram a ajudar a célula D a viver na presença do oxigênio. Com o oxigênio no meio, ela metabolizava, dava energia para D, em compensação D, dava alimento, dava proteção e dava água para C. A fusão dessas células deu origem aos protozoários primitivos. Aqui no quadro até agora só tinha cera procarionte. Evoluímos gerando os eucariontes, ainda anaeróbicos. Com a endocitose da estrutura C, primeiros protozoários formados, os caras que deram origem aos protozoários atuais. A célula C, que era uma célula de vida livre, ela simplesmente passaria a ser uma organela citoplasmática agora. E por ser uma organela citoplasmática, ela passaria a se chamar mitocôndria. A organela, que foi um ser de vida livre no passado, foi fagocitado por uma célula eucarionte, uma endocitose, e começou uma relação mutualística. Dessa relação mutualística, a mitocôndria oxidava a glicose na presença do oxigênio e a célula dava alimento, água, sais e proteção para a mitocôndria. Juntaram-se os dois, formando os primeiros seres, os primeiros protozoários ainda primitivos nesse meio. Com o passar do tempo, nutrientes não estavam mais tão disponíveis assim. O consumo de alimento do meio fez escassear alimento para os seres. Com isso, esse protozoário viu a necessidade de produzir matéria orgânica para si. E qual foi a ideia, então, para isso acontecer? Esses caras que já estavam juntos, numa relação mutualística, numa relação de simbiose, de ajuda mútua, acabaram fagocitando, endocitando um novo ser de vida livre. Um outro ser de vida livre do meio, que pôde ser endocitado e colocado para dentro da célula, e a partir de então, produzir matéria orgânica para esse ser. Que organismo era esse? Que organismo desses quatro aí é capaz de fabricar matéria orgânica? Quem fabrica matéria orgânica é o procarionte autotrófico fotossintetizante. Então, o organismo eucarionte, que já tinha endocitado o organismo C, o respirador aeróbico, originando a mitocôndria desse ser atual, agora endocitou o organismo B. E junto ao organismo B, ele pôde começar a produzir a sua própria molécula orgânica. O organismo B passou então a se chamar cloroplasto, uma organela do organismo D, que produz matéria orgânica, ganha água, sais minerais e proteção do organismo D. Dá matéria orgânica para a célula D dá proteção, água, sais e energia se necessário para o organismo C. Com mitocôndria e cloroplasto, o organismo D deu origem ao que hoje chamamos de algas unicelulares primitivas, que depois evoluíram e deram origem às algas atuais. A ideia é de que o organismo C e o organismo B geraram organelas em células eucariontes ganha um nome. O nome disso é hipótese endossimbiótica. A simbiose é a junção de dois organismos em um corpo só. Endossimbiótica ocorreu dentro da célula, né? A célula D fagocitou C e depois fagocitou B. E na simbiose, D dá proteção, água, sais para eles, no caso de C, alimento, e a célula B dá matéria orgânica para ele, e a célula C permite a sobrevivência em ambientes com oxigênio. Essa é a ideia da evolução molecular a partir da hipótese heterotrófica. E a hipótese autotrófica, como é que seria? Teria um pensamento bem parecido. Só que na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos não seriam os procariontes heterotróficos fermentadores. Deixa eu deixar um espaço aí para você tirar um print se você precisar. Foi, né? Esses seres não seriam os primeiros.
Na verdade, se nós pensássemos na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos para essa hipótese... Deixa eu só aproveitar o mesmo quadro para dar o trabalhão de fazer tudo isso de novo e gastar muito mais tempo. O primeiro ser vivo, segundo a hipótese autotrófica, seria obviamente procarionte, não podia ser diferente, porque tinha que ser um ser bastante simples, só que seria autotrófico também, obviamente, né? Porque estamos falando da hipótese autotrófica. Só que esse ser seria quimio-lito-autotrófico. Deixa eu só botar mais organizado, até para ocupar meu espaço e ficar mais fácil. Então, esse primeiro ser procarionte, na hipótese autotrófica, seria um ser que usaria energia química, daí o químio, presente em rochas, daí o lito, para produzir a sua própria matéria orgânica, daí o autotrófico. Então, para a hipótese autotrófica, o primeiro ser seria quimio-lito-autotrófico. Fabricaria matéria orgânica usando energia química que vem das rochas. Esse seria o ser inicial de todo o processo. Vou chamá-lo aqui de ser alfa, só para não confundir com as outras letras que já estão colocadas aí no meio. Tá legal? Vou chamar de alfa não, vou seguir o nosso alfabeto. Vou chamar esse cara de E. Aí, segundo a hipótese heterotrófica, parte desses seres evoluiu e originou os seres que hoje são chamados de procariontes, heterotróficos, fermentadores. Os mesmos seres que no início do nosso processo nós chamamos de organismo A. Aí, os seres procariontes quimiolito-autotróficos serviriam de alimento para os seres heterotróficos fermentadores. E com esses caras gerando matéria orgânica e esses consumindo, esse ambiente seria estável ao longo do tempo. Quem fala da hipótese autotrófica critica a heterotrófica dizendo que uma hora o alimento iria escassear, que levou 500 milhões de anos para os oceanos primitivos surgirem com a sopa primordial. Como é que seria possível, depois de tanto tempo, ter alimento quase que infinito para os heterotróficos fermentadores darem tempo de tudo isso acontecer? Então não faria sentido. Para os caras que acreditam na hipótese autotrófica, os primeiros seres teriam que ser capazes de produzir sua própria matéria orgânica. E existem seres assim. Seres que fazem quimiossíntese usando energias de rochas para fabricar matéria orgânica. Beleza? Aqui a hipótese autotrófica ela começa de forma diferente. Os primeiros seres são autotróficos, mas todo o resto tem uma grande similaridade. Tudo bem? Para a gente fechar a ideia da hipótese endossimbiótica, a nossa observação para a formação de mitocôndria e cloroplasto, vale te lembrar: mitocôndria e cloroplasto possuem DNA próprio, único e circular, característica de seres procariontes. Mitocôndria e cloroplasto possuem ribossomo 70S, característica de procariontes também. Mitocôndria e cloroplasto possuem duas membranas, o que nos tenta provar a hipótese da fagocitose, da endocitose, que dá nome à hipótese. E por último, tanto mitocôndria como cloroplasto têm poder de autorreplicação. Elas se duplicam sem necessidade do comando celular, tentando comprovar que eram células de vida livre. Então, o DNA único e circular, o ribossomo 70S, o poder de autorreplicação e a dupla membrana reforçam a ideia que essas organelas citoplasmáticas atuais, presentes em todos os eucariontes, tem exceção, mas a maioria, presente em algas e vegetais, seriam seres de vida livre no passado, que foram endocitados por seres eucariontes heterotróficos fermentadores. Com isso, a hipótese heterotrófica e autotrófica está exposta para vocês, fechando a nossa ideia sobre origem da vida. Tire o print quem precisar, bons estudos, o Rangel se despede, aquele abraço, saúde sempre.
Valeu!